Eu quero começar com um vídeo. Apaguem as luzes, por favor. Ao contrário do crescimento linear, que resulta em adicionar repetidamente uma constante, o crescimento exponencial é a multiplicação repetida dela. É por isso que o crescimento linear produz uma linha reta estável ao longo do tempo, enquanto o crescimento exponencial dispara. A tecnologia nos nossos dias está disparando. Aonde isso vai dar? Precisamos estar abertos, com a mente aberta, porque grandes coisas virão. Queridos, quando o livro de Apocalipse foi escrito, durante muito tempo, a igreja, ao longo dos séculos, acreditou que ela fazia parte da geração que veria o arrebatamento. Mas quando a gente analisa os textos que falam dos últimos dias, a gente percebe que há profecias que não podem se cumprir num tempo quando não havia globalização. Por exemplo, há um momento em que as duas testemunhas são mortas em praça pública e durante 3 dias e meio elas ficam ali, postas naquela praça pública em Jerusalém, e a Bíblia diz que todos os povos, todas as línguas, as nações verão aqueles 2 corpos estendidos ali e farão festa, darão presentes. Primeiro, que a Bíblia diz que essa é uma tribulação que vem para o mundo inteiro. Jesus nunca saiu das fronteiras da Judéia, da Palestina, ou de Israel. Não gosto de usar Palestina porque é Israel. Ele nunca saiu. O máximo que ele fez foi na fronteira com a Síria, quando encontrou a mulher cirofenícia. Agora, como é que podia se cumprir a grande tribulação e as pessoas do mundo inteiro verem algo acontecendo? No passado eu acreditava que seria pela televisão. Hoje eu não tenho dúvidas que todo mundo vai estar vendo pelo celular, pelos smartphones. As pessoas vão compartilhar pelos WhatsApps, pelos YouTubes, e todo mundo vai ver, e as pessoas vão vibrar, porque a mensagem dessas 2 testemunhas será uma mensagem de condenação ao pecado. Portanto, quando a Bíblia fala dos últimos dias, não haveria uma geração antes da nossa que pudesse cumprir todas essas coisas. Eu não tenho dúvida de que nós estamos na geração do fim. Não sei se demorará 10 anos, 20, 30, 40, mas está chegando. E hoje eu quero falar para vocês sobre o crescimento exponencial da tecnologia nos últimos dias. Hoje a tecnologia está mudando o nosso estilo de vida. Por exemplo, quantos de vocês aqui conseguem se lembrar da sua vida sem celular? Fique de pé. Sem internet. Sinto dizer para os irmãos que vocês são velhos. Pode sentar. Eu sempre cito o pastor Zé Luiz tendo uma conversa franca com as suas filhas. E elas perguntando, como assim? Não tinha celular? Não tinha internet? Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de internet, a pessoa falava de conectar, eu não entendia bolhufas. Hoje, a vida é impensável. Tem gente que tem síndrome de abstinência do celular. Sai para trabalhar, esqueceu o celular, começa a ter crise. Mas será que esse tempo em que a tecnologia exponencial está acontecendo, será que esse tempo está profetizado na Bíblia? Eu quero começar a ler com vocês Daniel capítulo 12, versículo 4. E antes de eu ler o texto, quando Daniel recebeu aquela visão toda, imagine um cara que está vivendo no 6º século antes de Cristo. Ele teve uma visão aberta de coisas que nem sonhava o que era. Mesma coisa com João. João, quando ele começa a falar das coisas que vão acontecer nos nossos dias, ele começa a falar, parece um gafanhoto voando, é um helicóptero. Tem coisas que o Apocalipse fala que são coisas de agora, mas ele não tinha referência. Mas hoje,
a gente sabe que as coisas estão se cumprindo. E quando Daniel, então, ele recebe aquela profecia toda, o anjo fala: você vai fechar essa profecia, você vai selar, porque ela não é para agora, é para o tempo do fim. E aí ele vai falar algo muito interessante, vamos ler o texto. Ele diz assim: e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela o livro até o fim do tempo. E aí ele diz: muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. O que o anjo está dizendo para Daniel é que os últimos tempos seriam tempos de muita velocidade. Queridos, hoje a gente cruza o oceano em horas. Antes demorava 6 meses para atravessar o oceano. Hoje você cruza em horas. E a Bíblia está dizendo que o fim do tempo seria um tempo de muita correria. E as pessoas correriam de um lado para o outro. E a ciência e o saber se multiplicaria. O que está acontecendo nos nossos dias é o crescimento exponencial da tecnologia. Eu, quando estive de férias agora, eu sempre gosto de ficar estudando, pesquisando, eu descobri uma universidade que chama Singularity. Singularidade. Eles vão ter até um evento agora em abril, onde virão os maiores cientistas, cabeças na área de tecnologia. R$5.000 um dia. Eu me inscrevi, porque eu quero ver. Mas esses camaradas, eles estão dizendo o que vai acontecer num futuro próximo no mundo de hoje. E eu vi vários vídeos, li vários livros e fiquei alucinado. Eu falei, eu tenho que colocar isso no meu evento de Apocalipse, porque ele é muito pertinente para os nossos dias. Então, eu quero mostrar para vocês a prova do crescimento exponencial da tecnologia. Vamos lá, aqui tem um quadro, o crescimento exponencial da tecnologia. A fotografia. Quantos de vocês se lembram da Kodak? Está todo mundo rindo porque são os velhos, né? Eu não preciso explicar, já todo mundo sabe, a Kodak. Aquele tempo que você tinha que revelar a foto, né? Pois é, em 1996 a Kodak tinha um valor do capital dela, era 28 bilhões de dólares. E ela tinha 140 mil funcionários. Uma gigante. 1996. Em 2012, ela quebrou. E nessa época ela já tinha caído para 17 mil funcionários. Agora vocês sabem por quê que a Kodak faliu? Ela descobriu uma tecnologia, que é a foto digital. Ela descobriu, mas não levou em consideração, não deu muita bola. No mesmo ano que a Kodak quebrou, em 2012, o Instagram foi comprado por 1,6 bilhão de dólares. Sabe quantos funcionários tem? Tinha 3. Esse é o futuro. A Kodak quebrou porque não acompanhou o tempo, porque não avançou. Eu me lembro quando a gente tinha as máquinas digitais, né? 2 megapixels, 4 megapixels. Quem aqui hoje usa uma máquina digital? Já era. Onde você tira a foto hoje? Celular. Em outras palavras, para que eu vou ter uma tecnologia que eu tenho que ir lá pagar para o indivíduo revelar? Eu compro um celular e eu tiro fotos muito melhores de graça. Então, a tecnologia está crescendo muito rapidamente, exponencialmente. O hard drive, quem sabe o que é um hard drive? Um HD. Quem aqui sabe o que é um HD? É aquele lugar onde você armazena, né, fisicamente todos os seus dados no computador. Em 1956, um hard drive de 5 megabytes, que é uma porcaria, custava 120 mil dólares. E era da altura de um ser humano. No ano 2000, um HD cabia na ponta de um dedo.
E ele tinha 128 megas e custava $100. No ano 2015, o mesmo hard drive agora tinha 128 gigabytes. Portanto, 25 mil vezes mais capaz de armazenar dados do que o de 56, custando $100. Está tudo avançando rapidamente. A ciência se multiplicará. Internet. Quanto de vocês lembram da internet de escada? Naquele tempo eu batia no computador, falava, credo que esse negócio é devagar. Era muito devagar, mas já era uma benção. Então começou com discada, depois DSL, depois o modem a cabo, fibra ótica. Hoje você tem já a internet fibra ótica de 200 gigas. O mundo está avançando, irmãos. Você tinha 3G, depois 4G, agora é 5G, daqui a pouco é 1200G. Porque as coisas estão crescendo rapidamente. Aí você vai falar, pastor, o que isso tem a ver com Apocalipse? Eu vou mostrar para vocês as consequências deste crescimento exponencial na economia. Quantos aqui querem ter uma aula de economia? Rapidamente. Esse crescimento exponencial afetou o tempo de vida das empresas. No passado, irmãos, sabe qual era o tempo de vida de uma empresa, a média? Isso tudo é pesquisa americana, né? 67 anos. O camarada começava a empresa, batalhava pra caramba, ganhava um dinheirinho, crescia um pouquinho, passava pro filho, passava pro neto. E o camarada chegava, depois de muitos e muitos anos, ele ficava milionário. Aqueles que tinham competência e, de alguma maneira, sorte. Sabe qual é o tempo das empresas hoje? Então, nos anos 1920, durava 67 anos. Hoje, são 15 anos. Em média, uma empresa nasce, cresce e morre em 15 anos. Esses dados é de um economista chamado Richard Foster, da Universidade de Yale. E a previsão de que em 10 anos, 40% das 500 maiores companhias do mundo, da revista Forbes, não existirão mais. 40%, ou seja, 200 empresas deixarão de existir. O crescimento exponencial afetou o tempo de enriquecimento ou empobrecimento. Por exemplo, antigamente o cara, para ficar rico, ele tinha que trabalhar muitos anos, sim ou não? O Alcides ali trabalhou a vida inteira para ganhar dinheiro. Tem muitos aqui que trabalharam a vida inteira. Hoje, um boyzinho com calça jeans rasgada, com menos de 30 anos, e tem uma ideia. Meses depois, ele é um bilionário. Quantos de vocês assistiram o filme do Facebook? Em 2017, Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, era o 4º homem mais rico do mundo. Eu vou dar um outro detalhe. Quantos aqui já usaram Uber? Vocês sabiam que o camarada que começou a startup, né, do Uber, que criou o aplicativo, ele nunca tinha comprado um carro porque não tinha dinheiro? 5 meses depois, ele era bilionário. Vocês estão percebendo como a tecnologia está afetando a economia? As pessoas têm uma grande ideia, elas ficam podres de rico. E isso tem consequências, porque o Uber já é responsável pela destruição de metade da frota de táxis do mundo. Em outras palavras, no dia de hoje, se você não se adequar ao tempo, você fica obsoleto. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, esse é o tempo do fim. A revista Fortune apresentou uma matéria cujo título falava daqueles gêmeos do Facebook, né, do filme do Facebook. Eles, na verdade, entraram numa briga jurídica contra o Mark Zuckerberg, dizendo que ele roubou a ideia deles. E eles saíram de lá com 11 milhões de dólares. E eles investiram em 4 anos esses 11 milhões de dólares. Sabe quanto eles... Tudo em Bitcoin. Já ouviu falar em Bitcoin? Bitcoin é uma moeda criptografada, ela não existe. Só existe
na internet. Hoje, esses dois camaradas têm um portfólio de $1 bilhão. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: hoje ser bilionário não é tão difícil. Um Zé Ruela desse que não faz nada na vida, puxava lá ferro, fazia como é que chama? O remo da vida. 2 almofadinhas, saíram com $1 milhões, brigaram com o Mark Zuckerberg, investiram no Bitcoin e hoje são bilionários. YouTube, quantos de vocês aqui já usaram o YouTube alguma vez na vida? Do dia que ele foi lançado como startup, demorou 18 meses para que ele fosse comprado pela Google por $1,6 bilhão. Olhe para a pessoa do teu lado e fica: precisa ter boas ideias. Boas ideias te levam longe, meu querido. Mas está acontecendo muito rápido, exatamente como a Bíblia diz, que as pessoas correriam de um lado para o outro. E o saber se multiplicará. Eu vou mostrar para vocês algumas empresas que deixaram ou que estão deixando de existir por conta dessa mudança tecnológica. O Uber está substituindo as frotas de táxi. A Amazon está substituindo o quê? As livrarias. Eu não compro mais um livro no papel. É tudo livro eletrônico. Eu tenho nesse meu iPad aqui, 2.500 livros. E eu levo ele comigo para onde eu vou. Imagina eu querer levar uma biblioteca de 2.500 livros. Não dá. É mais barato, posso ler de noite, e eu levo para onde eu quiser. O que está acontecendo com as livrarias? Estão fechando. Em algum tempo não haverá mais livrarias de papel. Alguns donos de livraria vão dizer: está amarrado. Não, querido, adeque-se, entre na nova linha. Vende os seus livros na Amazon e nas outras também. Quantos se lembram aqui do tempo do interurbano? Eu não pareço tão velho, mas eu vou contar uma coisa, vocês vão rir. Quando eu era bem pequenininho, eu morava em Olímpia. A gente, para ligar de interurbano, tinha que esperar o dia inteiro. Pegava o telefone e falava, a mulher falava: telefonista, eu quero fazer uma ligação de interurbano. Às vezes demorava 24 horas para você conseguir. O mundo foi avançando. Quantos de vocês se lembram que pessoas investiam em linhas telefônicas? É incrível, né? Tudo que fica na mão do Estado é roubalheira mesmo. Bastou privatizar, virou pó. Quem tinha investimento em linha telefônica perdeu tudo. Mas em compensação, o sistema telefônico melhorou absurdamente. Quantos de vocês hoje não pagam nada para fazer uma ligação interurbana? Como é que vocês ligam? WhatsApp, Skype, que mais? FaceTime, de grátis. O que aconteceu com as empresas que ganhavam em cima dos interurbanos? Estão quebrando. O celular substituindo linha fixa. Hoje tem gente que nem tem mais linha fixa. O Google substituiu o que? As enciclopédias de consulta. Quantos se lembram da Barça? Delta La Russa. Rússia, você é velho. Hoje, meu querido, você sabia, eu vi uma afirmação que no tempo em que o presidente dos Estados Unidos era o Bill Clinton, ele não tinha a informação que um adolescente de 16 anos hoje tem no seu celular. Porque o Google responde tudo. Muita fake news também. Mas tem muita informação. O mundo está mudando. E as empresas que não se adequam, quebram. O Airbnb vai se substituir em breve às cadeias de hotel. O Craigslist está quebrando com jornais que vivem de anúncios. Ou seja, esse crescimento exponencial da tecnologia está mudando as relações humanas. Está mudando como as pessoas ganham dinheiro, como as pessoas vivem. Outra coisa
coisa que é importante dizer, eu vou chegar na parte bíblica, tá? Mas eu estou dando só um background para vocês. Porque a Bíblia promete que no final dos dias as pessoas seriam muito rápidas, correriam de um lado para o outro e o saber se multiplicaria. Então o que nós estamos vendo hoje é o que eles chamam de crescimento exponencial da tecnologia, que está mudando rapidamente. Muito rapidamente. Outra coisa que veio como consequência disso é que o aumento da tecnologia tornou as coisas mais democráticas. Eu vou dar para vocês uma prova. O primeiro GPS em 1981 custava 120 mil dólares. Pesava 25 quilos. Hoje um GPS custa $1 e não pesa nada. Quantos aqui tem o Waze? É um belíssimo GPS, criado pelo povo judeu. Eu tenho um amigo judeu que quando ele falou no Waze, eu falei, como? Ele falou, é um aplicativo que você vai para onde quiser e ele te dá real time, na hora, ele te explica o melhor caminho a tomar. Os GPS de antigamente eram burros, eles te davam um caminho, você chegava no meio do nada, ele falou, você chegou no seu destino, dá vontade de quebrar. Hoje não, hoje ele é muito bom. Então, uma vez que essa tecnologia se multiplica e se torna mais barata, ela é acessível para todo mundo. O preço cai. Todo mundo tem. Quantos aqui tem um celular, smartphone aí? Que tem um Waze, por exemplo? Que tem o WhatsApp? Todo mundo. Mas por que isso era tão fundamental para o final dos tempos? Porque através disso, você tem mais controle. Vocês sabem quantas pessoas tem no mundo hoje com celular? 5 bilhões. 5 bilhões de pessoas no mundo têm celular. Quantos aqui usam o Google? Você acha que você, quando apaga o que você pesquisou, fica apagado? Olha para a pessoa ao teu lado e diga, o Google sabe tudo de você. Não estou inventando, não. Isso são eles que estão falando. Eles fizeram um teste com o celular desligado. O camarada andou o dia inteiro dentro da cidade. E botou um outro ligado. Depois ele ligou os dois e botou no GPS para ver o caminho que ele tinha feito. Os dois deram todos os caminhos que eles fizeram. E o que estava desligado deu com mais detalhes. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga, estamos chegando no tempo, na era do controle. Ora, a Bíblia diz que quando o anticristo vier, ele vai controlar as pessoas. É necessário que isso aconteça. Mas o que isso tem a ver com o Apocalipse? As profecias do Apocalipse nos mostram a necessidade dessa tecnologia. Em primeiro lugar, para unificação da mentalidade. Antigamente, queridos, a pessoa morava num país diferente, ela tinha uma língua diferente, um costume diferente, tudo diferente. Hoje, você pegar uma pessoa do Japão, um adolescente do Japão, você pegar um adolescente do Brasil, dos Estados Unidos, da Venezuela, todo mundo vai querer cantar Justin Bieber, Katy Perry, e daí por diante. Está unificando a mentalidade, sim ou não? As roupas que usam, as gírias que usam, é fundamental, porque quando o anticristo vier, ele vai unificar o mundo com uma religião, com uma só fé, com uma só mentalidade. E gradativamente ele está introduzindo na sociedade essas novas mentalidades que no começo a gente falava, meu Deus! Você pega esses adolescentes aí, eles acham incrível que a gente ainda seja favorável ao casamento tradicional. Por trás disso tudo, existe uma tentativa de unificação da mentalidade. Quando o anticristo vier, ele vai ser aceito e aclamado, porque o mundo estará preparado para ele. Para o controle físico das pessoas.
Você está com o seu celular, onde você for, você vai ser localizado. E eu digo mais, no futuro, essa tecnologia não estará fora de você, mas está dentro de você. E eu quero mostrar para vocês que para a formação desse governo mundial, há algumas profecias que mostram e comprovam a necessidade dessa tecnologia. Lá em Apocalipse 11, 9 e 10 diz assim: então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas, por 3 dias e meio, que eu falei antes, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações contemplam. De que jeito? Através de um smartphone. Apocalipse 13, de 16 a 18, diz o seguinte: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. A primeira coisa que a gente sabe é que essa marca será global. Vai atingir todo mundo que estiver aqui. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: eu não estarei mais aqui. Grandes, pequenos, ricos, pobres, livres, escravos. Ele será utilizado na mão direita ou na fronte. Este cientista, chamado Ray Kurzweil, vou falar mais sobre ele amanhã, fundador dessa universidade, Singularity, ele fala que o futuro, as pessoas terão um nanorobô. Sabe o que é um nanorobô? Minúsculo. Nano é de muito pequeno, minúsculo. E esse nanorobô, ele vai ser colocado no neocórtex, literalmente na testa. Ele vai ser um computadorzinho. Por que no seu cérebro? Porque ele se comunicará com o seu cérebro. Hoje você consegue conectar a internet pelo seu celular? 3G, 4G, sim ou não? No Wi-Fi, sim ou não? Ele diz que em 20 anos você não vai mais precisar do celular. Você vai ter um pequeno computador dentro de você, no seu neocórtex, e você vai acessar o Google com o seu pensamento. Já pensou? Você está andando, cruza com uma menina bonita, você fala: lembrei, o nome dela é tal. Google, fale-me mais sobre a Érica. Casada, filha de pais que a amam muito. Fala tudo para você. Aí você chega: Érica, quanto tempo? Nossa, você lembra do meu nome? E aí dá aquela chavecada. Você já pensou isso? Aí as pessoas dizem assim: não, mas eu não vou aceitar isso em mim. Querido, as coisas vão evoluindo de uma maneira tão gradativa e tão positiva que é impossível você dizer não. Por exemplo, eles dizem, isso tudo eu ouvi dessa universidade, que quando você for um médico, ele não vai mais ter que ser um especialista, porque ele terá acesso, por este nanorobô, direto a qualquer especialista. Então quando ele vir, por exemplo, uma área, uma coisa que ele não entende, ele acessa pela sua própria mente o Google. E lhe dá a resposta. Ou seja, as aplicações dessa nova tecnologia serão muito positivas. E do mesmo jeito que você aceitou o celular, você vai aceitar as outras coisas. Só que, na hora que você tiver isso dentro, isso vai controlar a sua vida. O futuro da economia do mundo
são as moedas criptografadas. Não vai mais ter papel, irmãos. Você sabia que hoje já tem lojas nos Estados Unidos que não aceitam mais dinheiro? Se você não tiver um cartão de crédito, você não compra. No futuro não vai mais ter papel. E quando o anticristo estabelecer o seu governo único, a primeira coisa que ele vai fazer é acabar com as moedas, as diferentes moedas. Vai haver uma moeda única, um controle único. E o texto da Bíblia, o próximo texto que eu vou ler, diz algo muito interessante. Apocalipse 13, 16 a 18. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome, que vai estar ou na testa ou na mão direita. Se você vivesse num tempo em que você precisaria pagar com dinheiro de moeda eletrônica, você precisaria de uma interface eletrônica. Se você não tiver esse dispositivo, você não compra um quilo de carne no supermercado. Não compra arroz, não compra feijão. Por quê? Porque não haverá mais moeda física. Será criptografada. E qual será a condição para você ter a introdução desse nanorobô em você? Aceitar, fazer parte desse novo governo, com uma nova religião. Vai ser uma religião sincretista, uma mistura de todas as religiões, porque ele vai dizer, as religiões são responsáveis por mortes em todos os séculos. No acordo de paz que eu estou fazendo, não vai mais ter várias religiões, só vai haver uma. Em outras palavras, aqueles que creem que todos os caminhos vão a Deus, vão dizer, ótimo. Mas um crente não vai dizer, e nem um judeu. Esse aumento da tecnologia, portanto, está preparando o mundo para o governo do anticristo. Então essa marca será global, alcançará todos, será utilizada na mão direita ou na fronte, o neocórtex, e um possível instrumento de controle. Antes eu acreditava que era só um chip, que armazenaria todas as nossas informações médicas, financeiras, da onde você nasceu e tudo mais. Hoje eu creio que é mais do que isso. Esses dados serão armazenados, certamente trarão benefícios, porque o indivíduo sofre um atropelamento, ali imediatamente com um leitor, sabe quem é, o tipo de sangue que ele tem, qual o histórico médico, e aí, obviamente, ele pode ser atendido com mais rapidez, mas trará grande controle também. Eu quero terminar a palavra de hoje dizendo para vocês o seguinte: vocês já imaginaram o que vai acontecer com o mundo quando acontecer o arrebatamento da igreja? Imagine que daqui 30 segundos a trombeta tocasse e a maioria de vocês ouvisse. O que ia acontecer? Vocês já imaginaram o que vai acontecer na Terra? Se, por exemplo, um avião, todos os pilotos forem crentes, vai cair. Vocês sabiam que a antiga companhia americana Pan American, ela tinha uma condição: dos 2 pilotos, só um podia ser crente. Porque o presidente era crente, ele dizia, vai que um tem que ficar. Mas vai que o primeiro prega para o outro. E ele diz, aceito. Quem tiver que morrer, vai morrer. Vai ficar um caos no mundo, irmãos. A bolsa vai quebrar. A economia vai ficar caótica. Todas as áreas mais importantes e vitais vão estar caóticas. Os hospitais não vão ter espaço para as pessoas que vão ter sofrido acidentes, que vão ter ataque cardíaco. Vai ser um caos. É nesta hora que o anticristo vai se levantar. Na minha opinião, ele é um secretário-geral da ONU. Vai ser, né?
com o secretário-geral da ONU, porque o gerenciamento deste caos vai ser da ONU, as nações. Ali vem as 10 etnias representadas nesse império que ele vai governar o mundo inteiro. E para facilitar este controle, ele vai unificar a moeda, vai unificar a religião, e a paz que ele vai propor vai se demonstrar 3 anos e meio depois. Uma falsa paz e uma grande perseguição. Até aí, aqueles que tiverem introduzidos esses dispositivos vão ser profundamente afetados. Eu vou só dar uma dica para você hoje. Hoje, vocês sabiam, quantos aqui sabem que existem patologias como, por exemplo, bipolaridade? Você sabe o que é um bipolar? Bipolar é aquele indivíduo que sai da tristeza, da depressão profunda e vai para a euforia. Quando ele está eufórico, ele entra numa loja, compra tudo, mesmo que ele não tenha dinheiro para pagar. Quando ele está triste, ele fica na cama, não quer levantar e tudo mais. Hoje, já existem tratamentos com ímãs poderosos que são sobrepostos ao cérebro de uma pessoa bipolar, que diminui absurdamente a sua radicalidade. Só que isso tudo eu ouvi nessas palestras da singularidade. O que eles disseram também? Só que como consequência, as fés absolutas se diluem. Ou seja, o camarada deixa de ser radical em alguma área, mas também, será que só tem Jesus como Salvador? Ah, que pena, coitado do budista. Por quê? Porque altera o funcionamento do cérebro, a química do cérebro, as relações entre os neurônios. Então não tenha dúvida que quando isso for introduzido na mente das pessoas, isso será um instrumento de controle. Por isso que a Bíblia diz que aquele que tiver essa marca da besta não entrará no reino dos céus. Porque muito provavelmente uma pessoa dessa vai ser controlada e vai ser incapaz de invocar a Jesus porque não crê mais.